Bom dia, eu sou Gabriel e hoje estamos começando mais um episódio do Se Liga na História aqui na rádio. E para você que não sabe o que é o Se Liga na História, ele é um programa que passa todos os sábados de 10 até 10h30 aqui na rádio. E nele nós vemos várias obras literárias famosas e interessantes. E no começo de cada livro, nós vemos como a história foi criada, ou então como o criador teve a ideia de criá-la. Hoje a gente vai falar sobre A Revolução dos Bichos, criado por George Orwell. E, como eu disse na introdução, no começo de cada livro nós vemos como a história foi criada, ou então como o criador teve a ideia de criá-la. Então vamos lá, vamos saber como George Orwell teve a ideia de criar A Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos é um romance satírico do escritor inglês George Orwell, que foi um escritor, jornalista e ensaísta político inglês, nascido na Índia Britânica, e possui uma consciência profunda das injustiças sociais, uma intensa oposição ao totalitarismo e uma paixão da clareza da escrita. Possui uma hostilidade ao stalinismo, período em que Joseph Stalin toma o poder sobre a antiga União Soviética, um regime em que Orwell denunciou em A Revolução dos Bichos. Publicado no Reino Unido em 17 de agosto de 1945, A Revolução dos Bichos foi incluída pela revista americana Times na lista dos 100 romances da língua inglesa. A sátira foi feita pelo livro sobre a União Soviética comunista, obteve 31º lugar na lista dos melhores romances do século XX, organiza Modern Library List. O livro narra uma história de corrupção e traição, e recorre à figura de animais para retratar as fraquezas humanas e demolir o paraíso comunista, proposto pela União Soviética na época de Stalin. Na história, quem lidera os animais na Revolução são os porcos. Major, Bola de Neve, Napoleão e Garganta são peças centrais da narrativa e podem ser associados a grandes nomes do socialismo russo. O Major é como Marx ou Lenin. É o socialista idealista, o sonhador. O Bola de Neve também serve a este papel. Bola de Neve pode ser considerado algo mais com o que foi Trotsky. O Napoleão é o Stalin, é o líder autoritário e violento, a versão subversiva do que defendia o Lenin. E claro, o Garganta. Ele é o tipo político propagandista que disturpa a verdade e que esconde os fatos e que representa a propaganda estatal. Então, foi assim que a história foi criada, ou então como o criador teve a ideia de criá-la? Então, agora, dito isso, se liga na história! A Revolução dos Animais, de George Orwell. Capítulo 1. O Sr. Jones, proprietário da Granja do Solar, fechou o galinheiro à noite, mas estava bêbado demais para lembrar-se de fechar também as vigias. Com o faixe de luz de sua lanterna balançando de um lado para o outro, atravessou cambaleante o pátio, tirou as botas na porta dos fundos, tomou um último copo de cerveja no barril que havia na copa e foi para a cama, onde sua mulher já ressonava. Tão logo, apagou-se a luz do quarto. Houve um grande alvoroço em todos os galpões da granja. Correra, durante o dia, o boato de que o velho major, um porco que já se sagrara grande campeão numa exposição, tivera um sonho muito estranho na noite anterior e desejava contá-lo aos animais. Haviam combinado encontrar-se no celeiro, assim que Jones se retirasse. O velho major, chamavam-no assim muito embora ele houvesse comparecido à exposição com o nome de Beleza de Willingdon, gozava de tão alto conceito na granja que todos os animais estavam dispostos a perder 1 hora de sono só para ouvi-lo. Ao fundo do grande celeiro, sobre uma espécie de estrado,
estava o major, refestelado em sua cama de palha, sob um lampião que pendia de uma viga. Com 12 anos de idade, já bastante corpulento, era ainda um porco de porte majestoso, com um ar sábio e benevolente, a despeito de suas presas jamais terem sido cortadas. Os outros animais chegavam e punham-se a cômodo, cada qual ao seu modo. Os primeiros foram os 3 cachorros, Ferrabras, Lulu e Catavento. Depois os porcos, que se sentaram sobre a palha em frente ao estrado. As galinhas empoleiraram-se nas janelas. As pombas voaram para os caibros do telhado. As ovelhas e as vacas deitaram-se atrás dos porcos e ali ficaram a ruminar. Os 2 cavalos de tração, Sansão e Quitéria, chegaram juntos, andando lentamente e pousando no chão, os enormes cascos peludos. Com grande cuidado para não machucar qualquer animalzinho, porventura, oculto na palha. Quitéria era uma égua volumosa, matronal, já chegada à meia-idade, cuja silhueta não mais se recompusera após o nascimento do 4º potrino. Sansão era um bicho enorme, de quase 1,90 m de altura, forte como 2 cavalos. A mancha branca do focinho dava-lhe um certo ar de estupidez, e realmente não tinha lá uma inteligência de primeira ordem, embora fosse grandemente respeitado pela gratidão de caráter e pela tremenda capacidade de trabalho. Depois dos cavalos chegaram Maricota, a cabra branca, e Benjamin, o burro. Benjamin era o animal mais idoso da fazenda e o mais moderado. Raras vezes falava, e normalmente quando fazia era para emitir uma observação cínica. Para dizer, por exemplo, que Deus lhe dera uma cauda para espantar as moscas, e que, no entanto, seria mais do que seu agrado não ter nem a cauda nem as moscas. Era um dos únicos animais que nunca ria. Quando lhe perguntavam por quê, respondia não ver motivo para riso. Não obstante, sem que o admitisse abertamente, tinha certa afeição por Sansão. Normalmente passavam os domingos juntos no pequeno potreiro, existente atrás do pomar, pastando lado a lado, em silêncio. Mal se haviam acomodado os 2 cavalos, como uma ninhada de patinhos órfãos desfilou o celeiro adentro, piando baixinho e procurando um lugar onde não fossem pisoteados. Quitéria protegeu-os com a pata dianteira, e os patinhos ali se aconchegaram, caindo no sono. No último instante, Mimosa, a égua branca, vaidosa e fútil, que puxava a aranha do Sr. Jones, entrou, requebrando-se graciosamente e chupando um torrão de açúcar. Tomou um lugar bem à frente e ficou meneando a sua crina branca, na esperança de chamar a atenção para as fitas vermelhas que a adornavam. Finalmente chegou o gato, que procurou, como sempre, o lugar mais morno, enfiando-se entre Sansão e Quitéria. Ressanou satisfeito durante toda a fala do major, sem ouvir uma só palavra. Todos os animais estavam presentes, exceto Moisés, o corvo domesticado, que dormia fora num poleiro junto à porta dos fundos. Quando o major os viu bem acomodados e aguardando atentamente, limpou a garganta e começou. Camaradas, já ouvistes, por certo, algo a respeito do estranho sonho que tive a noite passada. Entretanto, falarei do sonho mais tarde. Antes, as coisas a dizer. Sei, camaradas, que não estarei convosco por muito tempo. E antes de morrer, considero uma obrigação transmitir-vos o que tenho aprendido sobre o mundo. Já vivi bastante e muito. Tenho refletido na solidão da minha pocilga.
Creio poder afirmar que compreendo a natureza da vida sobre essa terra, tão bem quanto qualquer outro animal. É sobre isso que desejo falar-vos. Então, camaradas, qual é a natureza da nossa vida? Enfrentamos a realidade. Nossa vida é miserável, trabalhosa e curta. Nascemos, recebemos o mínimo de alimento para continuar respirando. E os que podem trabalhar são forçados a fazê-lo até a última parcela de suas forças. No instante em que nossa utilidade acaba, trucidam-nos com hedionda crueldade. Nenhum animal na Inglaterra sabe o que é felicidade ou lazer. Após completar 1 ano de vida, nenhum animal na Inglaterra é livre. A vida de um animal é feita de miséria e escravidão. Essa é a verdade, nua e crua. Será isso apenas a ordem natural das coisas? Será esta nossa terra tão pobre que não ofereça condições de vida decentes aos seus habitantes? Não, camaradas, 1000 vezes não. O solo da Inglaterra é fértil, o clima é bom. Ela pode oferecer alimentos em abundância a um número de animais muitíssimo maior do que o existente. Só esta fazenda comportaria 1 dúzia de cavalos, umas 20 vacas e centenas de ovelhas, vivendo todos num só, com uma dignidade que agora estão além de nossa imaginação. Por que então permanecemos nessa miséria? Porque quase todo o produto de nosso esforço é roubado pelos seres humanos. Eis aí, camaradas, a resposta a todos os nossos problemas. Todos eles resumem-se em uma só palavra: homem. O homem é o nosso verdadeiro e único inimigo. Retire-se da cena o homem. É a causa principal da fome e da sobrecarga de trabalho. Desaparecerá para sempre. O homem é a única criatura que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o arado, não corre o suficiente para alcançar uma lebre. Mesmo assim, é o senhor de todos os animais. Põe-nos a trabalhar, dá-nos de volta o mínimo para evitar a inanição e fica com o restante. Nosso trabalho amanha o solo, nosso estrume o fertiliza, e no entanto, nenhum de nós possui mais do que a própria pele. As vacas que aqui vejo à minha frente, quantos litros de leite terão produzido este ano? E o que aconteceu a este leite, que deveria estar alimentando robustos bezerrinhos? Desceu pela garganta de nossos inimigos. E as galinhas? Quantos ovos puseram este ano? E quantos se transformaram em pintinhos? O restante foram para o mercado fazer dinheiro para Jones e seus homens. E você, Quitéria, diga-me,
Onde estão os 4 potrinhos que deveriam ser o apoio e o prazer de sua velhice? Foram vendidos com a idade de 1 ano. Nunca você tornará a vê-los. Como paga pelos seus 4 partos e por todo o seu trabalho no campo, o que você recebeu, além de ração e baia? Mesmo miserável como é, nossa vida não chega ao fim de modo natural. Não me queixo por mim, que tive até muita sorte. Estou com 12 anos e sou pai de mais de 400 porcos. Isto é a vida normal de um varrão. Mas no fim, nenhum animal escapa ao cutelo. Vós, jovens leitões, que estáis sentados à minha frente, não escapareis de guinchar no cepo dentro de 1 ano. Todos chegaremos a esse horror. Vacas, porcos, as galinhas, as ovelhas, todos. Nem mesmo os cavalos e os cachorros escapam a esse destino. Você, Sansão, no dia em que seus músculos fortes perderem a rigidez, Jones o mandará para o carniceiro e você será degolado e fervido para os cães de caça. Quanto aos cachorros, depois de velhos e desdentados, Jones amarrar-lhes uma pedra ao pescoço e jogá-los na primeira lagoa. Não está, pois, claro, como água, camaradas, que todos os males de vossa existência têm origem na tirania dos seres humanos? Basta que nos livremos do homem para que o produto de vosso trabalho seja somente nosso. Praticamente da noite para o dia, poderíamos nos tornar ricos e livres. Que fazer? Trabalhar dia e noite, de corpo e alma, para a derrubada do gênero humano. Esta é a mensagem que eu vos trago, camaradas. Revolução! Não sei quando sairá esta revolução. Pode ser daqui a 1 semana ou daqui a 1 século. Mas uma coisa eu sei. Tão certo quando ter eu palha sobre meus pés. Mais cedo ou mais tarde, justiça será feita. Fixais, camaradas, isto para o resto de suas curtas vidas. E sobretudo, transmitir esta minha mensagem aos que virão depois de vós, para que futuras gerações prossigam na luta até a vitória. E lembrai-vos, camarada, jamais deixar fraquejar vossa decisão. Nenhum argumento poderá deter-vos. Fechai os ouvidos quando vos disserem que o homem e animais têm interesses comuns. Não! É tudo mentira! É tudo mentira! Que a prosperidade de um é a prosperidade dos outros. É mentira! O homem não busca interesses que não os dele próprio. Que haja entre nós uma perfeita unidade, uma perfeita camaradagem na luta. Todos os homens são inimigos. E todos os animais são camaradas. Neste momento, houve uma tremenda confusão. Enquanto o major falava, 4 ratos haviam emergido de seus buracos e estavam sentados nas patinhas de trás a ouvi-lo.
De repente, os cachorros lhe deram pela presença. E somente devido à rapidez com que sumiram nos buracos foi que os ratos conseguiram escapar com vida. O major levantou a pata pedindo silêncio. Camaradas, disse ele, eis aí um ponto que precisa ser esclarecido. As criaturas selvagens, tais como ratos e os coelhos, serão nossos amigos ou nossos inimigos? Coloquemos o assunto em votação. Apresento à Assembleia a seguinte questão. Ratos são camaradas? A votação foi realizada imediatamente e concluiu-se que, por esmagadora maioria, que os ratos eram camaradas. Houve apenas 4 votos do contra, dos 3 cachorros e do gato, que depois se descobriu votaram pelos 2 lados. Major prosseguiu. Pouco mais tenho a dizer. Repito apenas. Lembrai-vos sempre do vosso dever de inimizade para com o homem e todos os seus desígnios. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. Lembrai-vos também de que na luta contra o homem não devemos assemelhar-nos a ele. Mesmo quando os tenhais derrotado, evitai seus vícios. Lembrai-vos, nenhum animal deve morar e nem dormir em camas, nem usar roupas, nem beber álcool, nem fumar, nem tocar em dinheiro, nem fazer comércio nenhum. Todos os hábitos do homem são maus e, principalmente, jamais um animal deverá tiranizar outros animais. Todos os animais são iguais. E agora, camaradas, vou contar-vos o sonho que tive a noite passada. Na verdade, não sei como explicá-lo. Foi um sonho sobre como será o mundo quando o homem desaparecer. Mas lembrou-me algo que há muito tempo eu esquecera. Há anos, quando eu ainda era um leitãozinho, minha mãe e as outras porcas costumavam cantar uma antiga canção, da quais só conheciam a melodia e as 3 primeiras palavras. Na minha infância, aprendi a melodia, depois eu esqueci totalmente. Mas, a noite passada, entretanto, ela me voltou à memória. O mais interessante é que me lembrei-me também dos versos, os quais tenho certeza foram cantados pelos animais de antanho, e depois esquecido durante várias gerações. Vou cantar essa canção, camaradas. Estou velho e minha voz é rouca, mas quando vos houver ensinado a melodia, podereis cantá-la melhor do que eu. Chama-se Bichos da Inglaterra. Bichos ingleses, irlandeses, bichos de todas as partes. Eis a mensagem de esperança no futuro que virá. Cedo tarde virá o dia, cairá a tirania, e os campos da Inglaterra só os bichos caberão. Não mais argolas em nossas ventas, doces livres dos arreios, freios esporas descartados, chicotadas abolidas. Muito mais ricos do que sonhamos, possuiremos daí por diante o trigo feno e a cevada, pasta aveia e feijão. Pelos campos da Inglaterra, águas puras solarão, ventos leves soprarão, saudando a redenção. Lutemos todos por esse dia, mesmo que nos custe a vida. Cavalos, vacas, perus e gansos, liberdade conquistemos. Bichos ingleses, irlandeses, bichos de todas as partes, no futuro que virá. O canto levou os animais
a mais extrema excitação. Antes de o Major chegar ao fim, já haviam começado a cantar por conta própria. Até os mais estúpidos pegaram a melodia, e algumas palavras até. Os mais espertos, como os porcos e os cachorros, decoraram a canção em poucos minutos. Então, depois de alguns ensaios preliminares, toda a granja atacou Bichos da Inglaterra, em forma formidável, uníssono. As vacas mugiam a canção, os cachorros latiam-na, as ovelhas baliam-na, os cavalos relinchavam-na, os patos grasnavam-na. Tal foi o enlevo, que cantavam de ponta a ponta, 5 vezes sucessivamente, e teriam continuado a noite toda se não fossem interrompidos. Infelizmente, o alarido acordou Jones, que pulou da cama, certo de que havia uma raposa no pátio. Deu de mão na espingarda, sempre pronta em um canto do quarto, e descarregou-na na escuridão. O chumbo foi encravar-se na parede do celeiro, e a reunião dispersou-se, num abrir e fechar de olhos. Cada qual correu para o seu pouso. As aves saltaram para os poleiros, o gado deitou-se na palha e em poucos instantes toda a fazenda dormia. Capítulo 2. Muito antes do que esperava, 3 noites depois, o velho major faleceu tranquilamente durante o sono. Seu corpo foi enterrado no fundo do pomar. Começava o mês de março. Durante os 3 meses seguintes, houve uma intensa atividade secreta. As palavras do major haviam dado uma perspectiva de vida inteiramente nova aos animais de maior inteligência da granja. Não sabiam quando teria lugar a revolução prevista pelo major. Nem tinham razões para acreditar que fosse durante a existência deles próprios, mas percebiam claramente o dever de preparar-se para elas. A tarefa de instruir e organizar os outros recaiu naturalmente sobre os porcos, reconhecidamente os mais inteligentes entre os animais. Salientavam-se entre eles 2 jovens varrões, Bola de Neve e Napoleão, que o Sr. Jones criava para vender. Napoleão era um cachaço Berkshire, de aparência ameaçadora, o único Berkshire da fazenda. Pouco falante, mas com a reputação de possuir grande força de vontade. Bola de Neve era mais ativo do que Napoleão, de palavra mais fácil e mais imaginoso, porém não gozava da mesma reputação quanto a solidez do caráter. Todos os demais porcos da fazenda eram castrados. Dentre estes, o mais conhecido era o porquinho gordo chamado Garganta, de bochechas redondas, olhos sempre piscando, movimentos lápidos e voz mais ou menos aguda. Manejava a palavra com brilho, e quando discutia algum ponto mais difícil, tinha o hábito de dar pulinhos de um lado para o outro e abanar o rabicho, que era assaz persuasivo. Diziam que Garganta era capaz até mesmo de convencer que o preto era branco. E por hoje é só. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram, reassistiram, estão assistindo pela 59ª vez. Muito obrigado, isso ajuda demais. E também eu gostaria de perguntar
O que vocês acham que pode acontecer, hein? Vocês acham que algo ruim vai acontecer? Vocês acham que os bichos vão conseguir fazer a revolução? Vocês acham que Jones vai sair? Vai sair? Veja isso no próximo episódio de A Revolução dos Bichos. Então, eu não sei. De novo, muito obrigado. E é só isso. Não é só isso não. Eu esqueci de falar uma coisa. Caso você queira ver mais Se Liga na História, é só você ir lá no YouTube e ir lá na playlist. Não custa nada. E também aproveita e já se inscreve. E assiste os outros programas que tem, que eu garanto que você vai amar. Então, agora sim é só isso. Então, agora, dito isso, tchau! E até o próximo programa!